Olá, professoras! Olá, professores! Tudo bem? Eu sou Alzira e estou na função de PCNP de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa, anos finais em ensino médio da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Por favor, assinem a lista de presença e coloquem seus comentários e suas sugestões. Nós estamos lendo todos os comentários e respondemos por e-mail quando vocês têm alguma dúvida mais pontual relativa à ATPC. Vocês também podem nos contactar. Lembrando que são 2 ATPCs de 45 minutos cada uma, que estaremos apresentando. E o docente cumpre a quantidade de ATPC referente à sua carga horária. As ATPCs são momentos e espaços de formação e estudo para vocês, docentes. ATPC de Língua Portuguesa, anos finais de ensino médio. PCNPs, Alzira e Andréia. A pauta da nossa ATPC de hoje. Vamos iniciar com o vídeo. Depois, eu vou conversar com vocês sobre o material de apoio, currículo em ação. A Andréia continua, retoma com vocês a questão do plano de trabalho, com a leitura literária, e terminamos a ATPC com a análise de habilidade. Desde pequenos, nós imaginamos mundos fantásticos. Qual será a sua história? Talvez um conto mágico? Uma viagem inesquecível? Vamos juntos contar uma história fantástica? Um mundo em que a educação de qualidade irá transformar a nossa realidade. Nessa aventura, uma pessoa é fundamental. Você, professor. Você tem o dom de despertar o que há de melhor em nós. Com a sua liderança, dedicação e seu comprometimento em alcançar resultados efetivos, iremos formar cidadãos melhores, capazes de inserir o Brasil em patamares de países com altos índices de sustentabilidade. E juntos, professor, vamos mudar a nossa educação. Parabéns, professoras! Parabéns, professores! Pela dedicação, pelo compromisso e o empenho de todos vocês. Principalmente agora, que apesar de estarmos afastados das escolas, em rodízio, ou indo às escolas num tempo menor, estamos mais afastados, mas não estamos afastados da nossa função de professor. E vocês estão trabalhando muito e contribuindo muito para a aprendizagem dos nossos estudantes. Obrigada e parabéns pelo desempenho de todos. E eu pergunto, qual a sua história, professora? Qual a sua história, professor? Eu quero retomar com vocês o passo a passo de como encontrar os materiais lá na EFAP, no site da EFAP. Não só o currículo em ação, mas os outros materiais que a SEDUC disponibiliza para nós professores. Eu clico no site, entro na página da EFAP, logo em cima da página tem um link, materiais. Eu coloco o cursor em cima de materiais e aparece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Eu coloco o cursor em cima do Ensino Fundamental e aparece Materiais de Apoio. Eu clico nesse Materiais de Apoio e já aparece o caderno do professor e o caderno do aluno 2021. A mesma coisa para o ensino médio. Abro ali a página da EFAP, clico em materiais, coloco o cursor em cima da palavra materiais e lá aparece educação infantil, educação ensino fundamental
e ensino médio. Coloco o cursor em cima do ensino médio e aparecem os materiais de apoio. Clico em materiais de apoio e já aparece o currículo em ação da primeira série e o material do São Paulo Faz Escolas, que nós continuamos trabalhando com o material São Paulo Faz Escola para a segunda série e terceira série do ensino médio. Então, foi uma retomada que alguns professores nos procuraram, estavam com um pouco de dificuldade, tá? Então, eu trouxe aí esse passo a passo. Qualquer dúvida, entre em contato novamente com a gente. O currículo em ação, anos finais. Eu vou estar conversando com vocês, me baseando no caderno do professor. A imagem que vocês estão vendo aí no slide é referente à sequência de aprendizagem número 2, intitulada Fake News. Quem nunca? O material, currículo em ação, dos anos finais, apresenta 4 situações de aprendizagens com 4 atividades. E cada situação de aprendizagem apresenta um mapa cognitivo de habilidades, que contém as habilidades essenciais e as habilidades de suporte, que é o que está sendo apresentado aí na imagem, que está no slide. E são aquelas habilidades que devem ser desenvolvidas a partir da situação de aprendizagem que você, professora, que você, professor, estará trabalhando com os seus estudantes. O mapa cognitivo de habilidades contempla as práticas de linguagem, a leitura, a oralidade, a produção de textos e análise linguística e semiótica, ou seja, traz habilidades que fazem parte das 4 práticas de linguagem. Sendo assim, toda situação de aprendizagem inicia-se com esse mapa cognitivo de habilidades. Quem já viu o currículo em ação da primeira série do ensino médio percebe a diferença na elaboração entre os 2 materiais. Afinal, o currículo em ação, anos finais, é um material que vem lá do Guia de Transição 2019 e foi sendo aprimorado. Até porque o currículo paulista da etapa anos iniciais foi homologado antes do currículo paulista da etapa ensino médio. Na ATPC do dia 15/4, eu e a Andréia trouxemos o professor César falando sobre fake news e relacionamos com o material Aprender Sempre, que os trabalhos nas escolas estão se encerrando. E logo vocês, professoras de língua portuguesa, vão começar a trabalhar com o currículo em ação. E no material Currículo em Ação, do 9º ano, tem uma situação de aprendizagem que o tema é fake news. Percebam que todos os materiais Aprender Sempre, Currículo em Ação, as ATPCs do Centro de Mídias, as ATPCs da Diretoria de Ensino, estão todas articuladas. O material do Currículo em Ação dos anos finais foi elaborado por componentes curriculares, diferentemente do Currículo em Ação da primeira série do ensino médio, que é por área de conhecimento. Por se tratar de um material que vem lá do currículo da etapa do ensino médio, em que o trabalho deve ser contemplado na área de conhecimento e não só por componente curricular, deve existir a articulação entre os componentes curriculares da área, no caso aqui, de linguagens. Então, é necessário toda essa articulação. Os componentes, eles não ficam mais sozinhos, eles devem ser trabalhados em conjunto. Currículo em Ação, primeira série do ensino médio. Como eu já disse anteriormente, eu sempre vou estar conversando com vocês sobre o caderno do professor.
O material Currículo em Ação, ele está articulado com o Currículo Paulista Etapa do Ensino Médio, já caracterizando o novo ensino médio. Esse ano só temos para a primeira série do ensino médio, por conta que a implementação do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio ocorre nesse ano, 2021, apenas na primeira série do ensino médio. Segunda série e terceira série continuam, os trabalhos com os cadernos do São Paulo Faz Escola. O Currículo em Ação apresenta o sumário. Dentro do sumário traz o tema Integrando o Desenvolvimento Socioemocional ao Trabalho Pedagógico, que nós vamos conversar mais a respeito. Também apresenta os componentes curriculares que fazem parte da área de linguagens. Inicia com arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Na página 12 do Currículo Paulista, ele apresenta Prezado Professor, que são explicações para você, professor, professora, a respeito do material. Aqui eu estou chamando de conversa com o professor, conversa com a professora. O Currículo em Ação é um material que foi desenvolvido para colocar o Currículo Paulista em prática, a partir de situações de aprendizagem. O material traz competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes. Temos também os objetos de conhecimento, que devem ser trabalhados para o desenvolvimento de determinadas habilidades ou competências. O Currículo em Ação foi elaborado, este que nós estamos falando, do ensino, da primeira série do ensino médio. Foi elaborado por área de conhecimento, que é diferente do Currículo em Ação dos anos finais, que é elaborado por componentes curriculares. E traz uma real articulação entre os componentes da área, que é o objetivo, que os componentes da área de linguagens trabalhem em conjunto. O que é proposto no Currículo Paulista da etapa do ensino médio? Lá no organizador curricular, que eu já conversei com vocês em outra TPC, em que eu apresento o organizador curricular da área de linguagens. A partir de habilidades organizadas de forma integrada, temos o desenvolvimento das práticas pedagógicas para a área, ou seja, temos habilidades que podem ser trabalhadas e desenvolvidas pelos estudantes em todos os componentes curriculares da área de linguagem. Então, eu tenho uma habilidade que eu posso trabalhar em língua portuguesa, eu posso trabalhar em arte, eu posso trabalhar em língua inglesa, eu posso trabalhar em educação física. Claro que respeitando as especificidades de cada componente curricular. Também no material Currículo em Ação, aqui da etapa, primeira série, percebemos o trabalho com as habilidades atreladas às competências específicas da área de linguagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos habilidades que estão totalmente atreladas, articuladas com as competências da nossa área, tá? As competências da área de linguagens do ensino fundamental, que nós temos 6, e as competências da área de linguagem no ensino médio, que nós temos 7, que são as competências específicas da nossa área. Percebam que o material está totalmente articulado com o que o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio pede. A articulação, o trabalho entre os componentes da área. Não é um componente isolado do outro, mas trabalhando em conjunto. E também, aí dentro do tema, que nós vamos conversar um pouquinho mais, nós temos o conceito de educação integral,
E eu pergunto, professor, o que é educação integral? O professor Miguel Arroio, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, esclarece bem o que é a educação integral. Educação integral não é a mesma coisa do que escola de tempo integral. Educação integral é uma concepção de que o ser humano é um sujeito total, integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética, de identidades, de memória, de imaginação. E a educação tem que dar conta de todas essas dimensões da formação do ser humano. A própria LDB, no artigo 2º, ela coloca isso. A função da educação é garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Essa seria a ideia de educação integral. Tá? Eu terminei a minha fala perguntando o que é educação integral. E, novamente, eu pergunto, o que é educação integral? Ao assistir o vídeo, ele auxiliou a responder a pergunta? O que vocês responderam antes do vídeo e agora, após o vídeo, mudou ou permanece igual? O que os nossos documentos oficiais falam sobre a educação integral? A educação integral é um dos fundamentos pedagógicos da BNCC e reiterado pelo Currículo Paulista, que traz o compromisso com a educação integral. Está na página 13 da BNCC e na página 28 do Currículo Paulista, etapa do ensino fundamental. O Currículo Paulista, ele considera a educação integral como a base da formação de todos os estudantes do estado de São Paulo, independentemente da rede que ele frequenta ou da jornada que ele cumpre. Dessa maneira, o Currículo Paulista afirma o compromisso com o desenvolvimento total do estudante, né? Ou seja, em todas as suas dimensões, a intelectual, a física, a socioemocional, a cultural. A educação integral considera a formação dos estudantes por inteiro, o desenvolvimento global do indivíduo em todas as suas dimensões, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades que vão proporcionar o exercício total da autonomia dos nossos estudantes, para que possam elaborar e realizar o seu projeto de vida. Como eu já disse em outras ATPCs, eu não posso colocar o vídeo na íntegra. Então, eu convido que vocês assistam o vídeo na íntegra, em que o professor, ele diferencia, né, a educação integral do conceito de escola de tempo integral. Não que a educação integral não esteja lá, mas tem ali uma diferenciação. No currículo em ação, ainda no tema integrando o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico, temos as seguintes perguntas. O que são competências socioemocionais? Quais são elas? Como se organizam? Tem toda uma explanação para o estudo de vocês. Eu sugiro que vocês leiam o material que vai contribuir muito para a formação de vocês, para o entendimento, para aqueles que ainda têm algumas dúvidas em relação às competências socioemocionais. Eu e a Andréia realizamos uma TPC sobre as competências socioemocionais. Eu coloquei em slide a data e o link para aqueles que quiserem retomar esses conceitos. E também indico 2 formações do Centro de Mídias com a formadora Edna Borges, do Instituto Ayrton Senna. Eu retirei um pequeno trecho de uma dessas formações e trouxe para vocês. Eu sugiro que, em outra oportunidade,
Quem ainda não assistiu às formações, assista na íntegra. Dando continuidade aí no material a respeito das competências socioemocionais, como integrar as competências socioemocionais ao trabalho pedagógico? O material Currículo em Ação, na página 9, vai trazer que um dos primeiros passos para integrar as competências socioemocionais ao trabalho com os conteúdos, né, com os objetos de conhecimento do componente curricular é garantir a intencionalidade do desenvolvimento socioemocional no processo ali da aprendizagem do estudante, né? O que é garantir a intencionalidade? O que é essa intencionalidade na integração das competências socioemocionais ao trabalho pedagógico? Se eu, professora, professor, quero desenvolver intencionalmente as competências socioemocionais nos meus estudantes, eu não vou dar uma aula sobre o que é a competência socioemocional, quais são. Não que eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante que o estudante ele precisa conhecer, saber quais são as competências, os conceitos, porém não é só isso. O desenvolvimento intencional é trazer oportunidades. Eu, enquanto professor, professora, vou trazer oportunidades práticas para que os estudantes mobilizem as competências e aprendam sobre elas ao longo de todo o processo, de modo experiencial e reflexivo. Ou seja, ele conhece as competências socioemocionais, ele percebe que elas estão presentes ali no seu cotidiano e faz o uso consciente dessas competências, utilizando consigo mesmo e com os outros. Também no material, tem ali evidências que identificaram que a melhor estratégia para o trabalho intencional das competências socioemocionais se dá por meio de um planejamento de atividades, que é o SAF. E eu, como já havia dito, vou passar um trechinho do vídeo lá da formação, que eu já comentei com vocês, em que a formadora, ela inicia fazendo uma pergunta, tá? E já vai respondendo, nos mostrando em relação à pergunta que ela faz, tá? Eu vou deixar que vocês vejam no vídeo. Ela também comenta um pouco sobre essa intencionalidade, né, do trabalho com as competências e o SAF, que é o sequencial, o ativo, o focado e o explícito. Quais as competências socioemocionais que vocês acreditam que a gente pode, de fato, trabalhar, desenvolver nas aulas de língua portuguesa? Aí a gente abre um leque bem bacana, né, gente? Aí a gente tem boas possibilidades de trabalho, com certeza, né, Letícia? Você, como professora de língua portuguesa, sua formação na área, não é? Conta para mim. Sim. Qual a competência? Então, me conta, me dá sua sugestão aqui, de uma, pelo menos. Pode ser abertura ao novo, né? Eu acho que tem muita abertura ao novo. Na verdade, todas, né, Edna? Eu acho que todas. De forma integrada. Sim, sim. Todas a gente pode citar aí. Ótimo. Na abertura ao novo, qual competência socioemocional? Olha, eu vou te dar uma dica, hein? A gente tem dentro da abertura ao novo curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Dessas três, uma que você fala assim, puxa vida, eu já estou até vendo numa atividade aqui. Ah, claro.
nas redações, né? Nas narrativas, criando narrativas, a imaginação criativa. Eu acho que é muito, muito oportunizada, né, Ed? Muito bom, Letícia. Não te coloquei em saia justa, né? A gente não combinou, mas você... Não. É tudo ao vivo. Faça aí, ao vivo. Muito bom, muito bom. Então, assim, essa interação com a Letícia é muito importante para a gente poder começar a despertar mesmo, né? Quais são as competências? Quando ela fala dentro da macrocompetência da abertura ao novo, a gente tem grandes possibilidades. Aí ela traz na redação a imaginação criativa. Então, eu queria apresentar rapidinho para vocês 2 slides na sequência que trazem algumas, assim, por exemplo, o quanto de comunicação a gente desenvolve ao longo das nossas aulas de língua portuguesa, né? O tempo todo interagindo, considerando as criações de textos e contextos nas nossas produções, né? Esse movimento de colaboração, esse diálogo constante que o professor ele acaba mediando e problematizando e trazendo para que os estudantes possam, de fato, interagir nessas situações, né? E ter essa sinergia para compartilhar e construir conhecimentos. A criatividade, que a Letícia trouxe, a imaginação criativa, a criatividade, né, Letícia? Então, experiências de autoria e criação nas diferentes linguagens. Então, é isso que a gente está falando. E o próximo slide, ele traz também a questão da resolução de problemas, olha, por isso que eu te falei, da abertura ao novo, você foi bem ali no coração, ó, da abertura ao novo, ele traz aqui que a curiosidade, o interesse em conhecer mais, né? E esse pensamento crítico mesmo, né? Porque não é só fazer a leitura de um texto, é de fato interpretar, se posicionar. E nessa época que a gente está vivendo cada vez mais intensa de fake news, então trazer esse movimento, né, de fazer a leitura crítica, de saber o que é verídico, o que não é, a nossa responsabilidade dentro desse processo de passar uma informação que não é verdadeira para frente, o alcance disso que pode ter. Então, trabalhar isso com os nossos estudantes, de fato, além do pensamento crítico aqui, a gente tem outras competências, como por exemplo, a responsabilidade, como, por exemplo, o respeito, né? Então, é isso que a gente está olhando aqui. Então, seguindo, eu vou seguir, tá, Letícia? Se você precisar de alguma coisa, você me fala aí, se precisar falar. Combinado? Tá certo, combinado. Pode seguir, Edna. Obrigada. Então, tá bom. Depois você faz um apanhado aí. Então, para que a gente traga essa intencionalidade para esse desenvolvimento, eu vou relembrar com vocês 4 práticas que a gente usa ao fazer esse movimento da integração e da articulação da competência socioemocional, que é fundamental dentro desse processo, tá bom? E se a gente garante essas práticas, a gente garante, de fato, esse desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. Então, agora a gente vai olhar assim, ó, o que está por trás de quando a gente faz essa articulação. O que eu estou trazendo para vocês é o conteúdo do Caderno do Aprender Sempre, do volume 1, mas olhando como a gente faz isso. E aí, para como a gente faz isso, é assim, a gente precisa garantir que esse desenvolvimento intencional esteja explícito no material. E ele esteja explícito não só no material, durante todo o processo da aula, do desenvolvimento. E aí a gente pode bater, Marcela, para nós todos os tum-tum-tums aí, para entrar tudo aqui na tela. Ah, ótimo, obrigada. A gente precisa, então, a gente chama de SAFE, né? O SAFE é o S de sequencial, o A de ativo, o F de focado e o E de explícito. São 4 práticas pedagógicas que, se a gente garante ao longo desse processo, a gente traz, de fato, esse desenvolvimento intencional para a nossa aula, então, para a nossa sequência de atividades, né? Então, a gente traz essa intencionalidade. O que diz o sequencial? O sequencial é que a gente não tem um conjunto, a gente não tem aí 17 competências socioemocionais dentro de um modelo organizativo, a gente não vai desenvolver as 17 juntos de uma vez. Claro que a gente pratica e exercita várias delas, mas para trazer a intencionalidade de fato, a gente traz uma ou no máximo 2 competências socioemocionais, a gente prioriza para que elas sejam mobilizadas ao longo daquela sequência de atividades. Por que a gente faz isso? Para que o estudante tenha tempo de praticar, para que ele tenha tempo de exercitar e perceber, com a mediação do professor, que ele está fazendo ou não uso daquela competência, ele consegue nomear isso, ele consegue começar a perceber, opa,
aqui eu consegui ser mais empático com meu amigo nesse trabalho. Aqui nem tanto, porque eu fiquei danada da vida com ele, porque ele não trouxe o material que ele tinha que trazer. Então, assim, ele consegue perceber na forma da prática. E como é que é isso? Aí entra o A do ativo. É o professor fazendo a utilização, né, de metodologias ativas, que é o que metodologia ativa? É colocar o estudante de forma ativa no seu processo de aprendizagem. Ele não é a pessoa que vai sentar ali e um consumidor de conteúdos. Não. Ele é ativo no seu processo de construção desse processo de aprendizagem. Então, seja através de aprendizagem colaborativa, problematização. Vocês vão ver que o caderno e esse material que a gente fez, ele é do começo até o fim com várias questões. Com questões que refletem, que ajudam o estudante a refletir sobre como esse processo está se dando, onde ele percebe que ele exercita mais ou menos, o que ele sabe sobre essa competência socioemocional, se ele já vê, ele vê ela em alguma outra pessoa, como é que ele percebe isso na outra pessoa? Como é que ele percebe isso nele? Então, assim, você garante, quando você faz uso das metodologias ativas, que ele experimente, que ele exercite de forma consciente o desenvolvimento. Aí faz sentido aquilo que eu falo para vocês sempre, lembram? Não tem aula de competência socioemocional, tem prática, tem desenvolvimento. E aí o A garante isso para a gente. De forma focada. Ou seja, eu trouxe a intencionalidade, né, dessa competência socioemocional, eu falo para ele qual é a competência que a gente está seguindo nessa sequência de atividades, e eu vou estar sempre, ao longo do caminho, lembrando e trazendo esse foco. A gente está falando de qual competência mesmo? Como é que a gente tem feito esse trabalho? E explícito, né? A gente vai explicitar, então, essa competência foco para ele, dando tempo para que ele, não é de forma pontual, dando tempo para que ele possa estar praticando aí ao longo dessa sequência. Por isso é tão importante a gente ter uma, ou no máximo duas, focadas ao longo de uma sequência de atividades. Eu quero convidá-los, mesmo quem não tem, né, não dá aula com o componente projeto de vida, eu convido para que vocês deem uma olhada nesse material. Ele está lá no site da EFAP, nos materiais de apoio, que lá as atividades, vocês vão perceber essa intencionalidade com o trabalho com as competências. Aqui no slide, como eu já havia comentado, eu trago os links da nossa formação sobre competências socioemocionais e as duas formações da EFAP. Como eu já havia dito, né, ali no material do currículo em ação, tem ali prezado professor. Eu estou chamando de conversa com o professor. Então, o material, currículo em ação, ele é organizado por área do conhecimento, né, seguindo ali o currículo paulista para a etapa do ensino médio. As habilidades que estão ali colocadas, elas são para todos os componentes, sendo algumas específicas de língua portuguesa, a serem exploradas junto com as habilidades da área. Então, isso eu também já conversei com vocês no organizador curricular, em outra TPC, nos é apresentado as habilidades que podem ser trabalhadas, podem e devem ser trabalhadas em todos os componentes da área de linguagem e as específicas de língua portuguesa, e que vão ser trabalhadas juntas. Então, essas habilidades, elas dizem respeito àquelas aprendizagens que são essenciais para a área de linguagens. As habilidades, elas iniciam-se sempre por um verbo que vai explicitar o processo cognitivo envolvido, exigido ali pela habilidade. Os objetos de conhecimento, eles se referem aos conteúdos, aos conceitos e aos processos que estão sendo abordados nas habilidades e que podemos identificá-los, chamá-los como complementos dos verbos. O caderno, qual é o objetivo? É apoiar você, professor, no planejamento das aulas,
né, para que os estudantes desenvolvam competências e habilidades necessárias, né, ali para a construção do seu saber, para a apropriação dos objetos de conhecimento, tudo por meio de um tema integrador dos componentes. Qual é esse tema integrador dos componentes? O corpo fala, combatendo preconceitos. E da questão norteadora, que é a questão como se constrói as visões sobre o corpo. O tema será desenvolvido ao longo das 4 situações de aprendizagem. Ali temos indicações de habilidades e dos objetos do conhecimento específicos para cada componente. E sempre utilizando, pensando no trabalho com as metodologias ativas. Aqui no slide, eu trouxe como é lá no material, tá? No material Currículo em Ação. Na área de linguagens, lá eu peguei a parte de língua portuguesa, né? Situação de aprendizagem 1, e como eu disse, todos os componentes, eles vão trabalhar com o mesmo tema e com a questão norteadora. Então, temos lá o tema, o corpo fala, combatendo preconceitos, a questão norteadora, como se constrói as visões sobre o corpo, quais as competências da área de linguagem, quais as habilidades ali da nossa área e as habilidades de língua portuguesa. Por quê? Nós, ali na nossa disciplina, nosso componente curricular de língua portuguesa, nós temos, trabalhando em conjunto, trabalhando juntas, tanto habilidades de toda a área, como as habilidades específicas de língua portuguesa. Então, elas trabalham ali juntas. É algo que eu já conversei, né, em uma outra ATPC, justamente lá no organizador curricular. Estrutura das situações de aprendizagem. A equipe de redatores do material, tendo como referência o desenvolvimento de habilidades, adotam uma estruturação ali das situações de aprendizagem que leva para uma progressão de habilidades. Pensando em alguns momentos de aula, né, pensando ali na aprendizagem de uma forma orientada, para que aconteça a educação integral, nós temos, no primeiro momento, vou chamar de primeiro momento, os conhecimentos prévios. O segundo ali, a sensibilização e contextualização. Claro que os conhecimentos prévios estão ali. E estratégias e metodologias ativas de aprendizagem. Os conhecimentos prévios, né, nós temos que entender que não são pré-requisitos, mas pensando em como os estudantes se mobilizam para resolver problemas, formular questões sobre um tema, um assunto ou uma informação. Os conhecimentos prévios têm relação com a experiência de ser e de estar no mundo. E eles se manifestam em diferentes momentos, como no processo de sensibilização, como no processo de contextualização dos objetos de conhecimento, que nós, professoras, professores, vamos trabalhar com os nossos estudantes. E de que forma esses conhecimentos prévios se manifestam? A partir de quais instrumentos que eles podem se manifestar? A partir de uma exposição de uma imagem, de assistir um vídeo, ler uma reportagem, participar de situações problemas e entre outros. Eu apresento uma imagem para os meus estudantes e vou fazendo determinadas perguntas que vão fazer com que ele vá mobilizando os seus conhecimentos prévios para responder, para realizar a atividade ali proposta. Os momentos de sensibilização e contextualização devem apresentar situações que vão favorecer
com que os estudantes se envolvam com aquele tema, com aquele assunto, com aquela informação que estamos trabalhando. E que esse trabalho, essa aprendizagem, ocorra de forma contextualizada. Aprendizagem significativa. Eu trabalho com situações contextualizadas que vão favorecer que o estudante utilize os seus conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo do processo. A sensibilização deve permitir ao estudante manifestar suas experiências sobre um determinado tema, sobre um assunto, sobre uma informação e assim provocar o seu interesse. O tema, o assunto, a informação precisa fazer parte da vida dos estudantes para que ele desperte o seu interesse. O momento de contextualização convida o estudante a reconhecer o que ele tem ali, que instrumentos que ele tem para tratar daquele tema, daquele assunto, daquela informação de uma forma variada, ou seja, ele vai perceber que tem à sua disposição alguns instrumentos que vão auxiliá-lo a uma curadoria. Perceber se aquela informação é verdadeira ou falsa. E, como consequência, terá, com certeza, maiores condições de aperfeiçoar as reflexões, os debates, as opiniões, as atitudes e reelaborar hipóteses iniciais. Estratégias e metodologias ativas de aprendizagem. São processos que podem englobar diferentes práticas ali na nossa sala de aula, né? Como as formas que eu vou interagir com o meu estudante, como ele vai interagir com outro estudante, como vai ser esse diálogo, quais os conhecimentos que serão mobilizados ali pelos nossos estudantes. E eu vou utilizar as metodologias ativas para essa mobilização desses conhecimentos de uma forma mais significativa. As metodologias ativas, elas são citadas aqui no material. Neste momento, eu não vou citá-las, não vou conversar de uma forma mais aprofundada com elas. Mas, em uma próxima TPC, voltaremos a falar sobre metodologias ativas. Eu sugiro que vocês assistam a TPC anterior, que é sobre o ensino híbrido, tá? Ela foi realizada pelo Paulinho e a Dani, em que eles comentam ali sobre metodologias ativas. Toda essa introdução que eu fiz aqui com vocês a respeito do material Aprender Sempre, eu sugiro, né, que vocês leiam todo esse material, que vocês estudem. Como eu já disse, sempre vai contribuir para a formação de vocês. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Agora quem vai ficar, né, a Andréia, vai continuar a TPC aí conversando com vocês. Obrigada, até uma próxima. Olá a todos vocês. Então, eu estou aqui nessa nossa segunda parte da TPC, a TPC número 36, para prosseguir com alguns comentários a respeito dos materiais, né, já tão bem discutidos pela Alzira. Então, eu vou trazer daqui para frente alguns exemplos e tentar de textos, né, que a gente pode encontrar no nosso material do currículo em ação e tentar articulá-los
a prática do trabalho com leitura literária, que já foi pedido então por nós, ou houve aí uma sugestão já lá no início das nossas ATPCs. Vamos então ver aqui o próximo slide e como esse trabalho então literário está acontecendo nas escolas. Relembrando e resgatando um pouco daquilo que nós propusemos a vocês nas ATPCs 7 e 8, quando apresentamos então toda a necessidade de um trabalho com leitura literária nas escolas, né, nas salas de aulas com os nossos alunos, reforço aqui alguns esclarecimentos, alguns pedidos, na verdade, volto a enfatizar, tá, a importância de vocês pensarem num plano, num planejamento para esse trabalho. Eu sei que trabalhar com leitura e falar da literatura não é novidade alguma, todos vocês professores trabalham, mas há uma necessidade de planejamento desse trabalho com a leitura literária constar nos planos de ensino, nos planos de aula, do registro, tá, nos diários, e então é disso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Nesse momento, acho que vocês receberam, vocês sabem, procurem uma boa articulação com os professores da sala de leitura, as escolas que têm esse profissional lá, vocês, professores da sala de leitura, né, que estão aí nas escolas, procurem contato com os seus colegas, amigos, professores, né, de língua portuguesa. E nesse momento em que a circulação dos livros impressos ela está um pouco restrita, né, devido à impossibilidade e ao cuidado mesmo que a gente tem que ter com o manuseio dos materiais e a circulação das pessoas nas escolas. Então, assim, há muita a possibilidade do uso dos textos online, dos textos digitalizados, dos textos em PDFs, sempre para uso em sala de aula, sempre para um uso específico ali para a aula com o aluno, né? Então, não veiculando de uma forma geral em redes sociais, porque também devemos ter cuidados com os direitos autorais. Então, assim, aqui é só um lembrete para tudo aquilo que já foi conversado ao longo aí de vários momentos juntos. A ideia é que vocês escolham livros para leitura, que vocês comecem, que incentivem bastante a leitura de livros literários e que escolham, né, determinados títulos, determinadas obras para os anos e séries em que vocês, com os quais vocês estão trabalhando. E que registrem isso, que façam um plano de trabalho legal, mas que essa leitura não fique na leitura para ser avaliada com questões e com fichamento de leituras de um modo desgastante e cansativo para o aluno, mas que por meio, então, de ferramentas possíveis, pensando bastante na questão de como a gente pode usar e trazer aí alguns conceitos e alguns tipos de metodologias ativas para a nossa aula, né, que elas estejam aí ao nosso favor, como que nós conseguimos encaixar o trabalho com o livro literário nessas atividades. Então, assim, a partir do momento que vocês conseguem selecionar algum título ou por bimestre ou por semestre, dependendo aí da característica de cada turma e de cada escola, tá? Então, há possibilidades dos trabalhos com as rodas de leitura e as rodas de conversa em momentos de aula organizados aí pelo Meet. Nós temos visto muito isso acontecer, então assim, com as aulas acontecendo de maneira síncrona, há muitas rodas de conversa para se ler um determinado texto e para discutir, para debater esse texto. Há muita possibilidade de trocas e de divulgação de leituras sendo feitas, então, nos grupos e nas turmas, né, de alunos aí nas escolas. Então, a gente aqui sugere, traz de novo assim, esse pedido e reforça muito a importância disso acontecer nas escolas e que isso aconteça aí durante as aulas de português.
Então, dependendo das estratégias que vocês possuem, dependendo, por exemplo, das ferramentas que vocês estão usando com as turmas na escola, há especificidades, é claro, de uma escola para outra, mas muitos estão divulgando as leituras por meio de áudios gravados, como podcast. Muitos estão fazendo vídeos de divulgação a respeito das leituras que estão sendo lidas. As rodas de conversa, elas estão acontecendo e é isso que a gente quer, né? Só que nesse trabalho todo, nós vamos trazer aí um olhar específico para o campo artístico literário, entendendo como isso é pedido, isso consta ali no nosso currículo, tá, paulista, tanto dos anos finais como do ensino médio, e exatamente, né, assim, mais uma vez aqui falando então da leitura literária, de um olhar para esse texto literário. Fica também aí o convite para que vocês trabalhem muito de maneira articulada e muito dentro de um trabalho colaborativo com os outros professores da escola. Bom, falando um pouquinho então do material, do caderno Currículo em Ação, eu fiz ali uma pesquisa, mas usando o livro do primeiro bimestre, tá? Então, como vocês sabem, então isso já ficou lá falado em alguns momentos aí do vídeo, né, para trás. O Currículo em Ação, então, ele é um material que recebe esse nome, tanto para o ensino fundamental, anos finais, e para o ensino médio. No ensino médio, então, ele está fortemente ali sendo usado dentro da área. Há um volume único para a área de linguagens na primeira série do ensino médio, já fazendo parte de todo esse novo ensino médio. Na segunda série, na terceira série, ainda o material vem com o nome São Paulo Faz Escola. Então, aos pouquinhos, a mudança vai acontecendo, tá? Essa transição está ocorrendo. Então, para falar um pouquinho dos textos literários, né, que são ali sugeridos ou que são mencionados nesse material, eu olhei um pouquinho o caderno da primeira série e a gente percebe ali logo na sequência 1 de aprendizagem, na sequência de aprendizagem número 1, o Machado de Assis. Então, a gente tem ali o conto Uns Braços. Depois a gente vai ter de novo Machado de Assis com a citação de um outro conto, que é Miss Dollar. Nós temos também a presença do José de Alencar com um romance Senhora. Indo para a segunda série do ensino médio, lá no caderno do São Paulo Faz Escola, a gente tem um pouquinho da questão do gênero dramático, né? Então, há citação e trechos do texto O Noviço, de Martins Pena, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, também ali é muito citado. No caderno da terceira série do ensino médio, temos poemas vários, né, de Fernando Pessoa, de Augusto dos Anjos, de Castro Alves, Olavo Bilac. Então, assim, a literatura está muito presente. Lá nos anos finais, ensino médio, olhando também para o caderno Currículo em Ação, a gente não tem especificamente um autor citado, porque o trabalho ele foi feito todinho, construído com textos autorais de muitos que estavam ali trabalhando arduamente na construção do material. É um material que está em transição, é um material que está sendo feito, elaborado e constantemente revisado, tá? E novamente, por questões de direitos autorais, alguns textos são textos do domínio público, são textos que podem ali aparecer nesse tipo de material, tá? E alguns eles são simplesmente citados para que vocês consigam ir direto à fonte. Mas nós temos indicação de vários contos. Há inclusive contos então de pessoas, de escritores e de pessoas que escrevem e que cederam os seus contos. Então não é ali, não são representantes, né, de uma literatura já conhecida, mas que são contemporâneos.
Há fábulas, né, no caderno do 6º ano. Nós temos vários poemas que foram escritos para o material no caderno do 7º ano. E nós temos, por exemplo, Machado de Assis citado no caderno do 9º ano com a crônica Balas de Estalo. Machado de Assis é um autor que a gente consegue usar bastante porque os seus textos estão no domínio público. Então, eu apresento nesse slide somente algumas possibilidades de conseguir enxergar no material textos da nossa literatura, textos que são citados, que são sugeridos e que muitas vezes eles aparecem ali para serem trabalhados de uma forma que eles entram na sequência de atividades, né? Então eles entram ali na situação pedida, mas são trechos. Então, assim, nós vamos discutir aqui um pouquinho ali mais para frente a possibilidade de trabalhar com alguns desses textos na íntegra, mesmo que o material ali não proponha, porque no material isso não pode aparecer, certo? Mas você, professor, em sala de aula com a sua turma, não perca a chance, a oportunidade de discutir o texto na íntegra. Então, assim, de desenvolver esse prazer, esse gosto pelo texto na sua totalidade. Nós já estamos no volume 2 desses cadernos, tá? Então, aqui foi só um exemplo, não dava para trazer todos os textos que são ali citados, mas procurem, mas fica o convite para que vocês deem uma olhada, para que vocês passeiem pelo material e que a sugestão apresentada no próprio material sirva para que vocês então selecionem e façam as escolhas dos textos literários que podem ser lidos pelos alunos. Trago nesse slide agora 2 trechinhos, tá, do conto Uns Braços de Machado de Assis, que aparecem lá na situação de aprendizagem 1 do caderno Currículo em Ação da primeira série do ensino médio, lá do volume 1. Então, eu trago aqui um trechinho do 5º parágrafo e do 7º parágrafo e vou ler para vocês, para a gente perceber um pouquinho o trabalho com a linguagem literária. Como já ficou, então, também discutido e mencionado aqui alguns minutos atrás pela Alzira, quando ela apresentou o material Currículo em Ação, esse caderno do ensino médio, então, que compõe a área de linguagens, ele é estruturado em cima de um tema, tá, gerador, que no caso é o corpo fala, questões de preconceito, mas tem uma questão norteadora, né, que leva ali a seguinte pergunta: como se constroem as visões sobre o corpo? E para abordar esse assunto ao longo e articular com os outros componentes da área ao longo de toda a situação, então, assim, textos que requerem ou que nos convidam a um olhar um pouco, né, para esse corpo, que nos induzem a certas reflexões, são apresentados. Um é de autoria do próprio autor do caderno e o outro citado é o do Machado de Assis. Como aqui a minha conversa com vocês é a respeito do trabalho literário, eu vou então enfatizar o olhar para esse texto literário, tá? O 5º parágrafo diz assim, num trechinho lá: porque o nosso Inácio não era propriamente menino, tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. Então, o que a gente tem aqui, né? Então, assim, chega a caracterização aí da personagem Inácio e como ela é construída, né? Então, assim, como que a gente consegue imaginar ou visualizar esse Inácio? A situação de aprendizagem, ela tem por objetivo, então, permear essas discussões e vai articular, como eu
acabei de falar, com reflexões a respeito, então, da questão do olhar, da visão que a gente tem sobre o nosso próprio corpo, ou que os outros têm, né? Aqui eu queria, assim, a gente tem, gente, sempre, o professor tem sempre a chave, né, para abrir a portinha, para desvendar, para mostrar um universo bem maior para os alunos. Então, assim, que cada um de vocês, cada professor em sala de aula, possa ir além daquilo que o material propõe. Então, assim, aproveitando a deixa do trabalho com a leitura literária, apresentem esse conto ali na íntegra para os alunos e façam uma leitura com um olhar de análise, né, da construção da língua, como essa linguagem literária aparece no texto. Então a gente tem aqui uma construção do personagem muito bem feita. Então a gente consegue perceber todo o falar desse personagem, a característica da adolescência. Então, assim, todo como ele é feito, então, assim, o despertar, como que esse jovem ele é visto. Então, olha lá, a cabeça inculta, mas bela, os adjetivos que estão sendo usados para caracterizar essa fase, né, de amadurecimento de todo rapaz. Então, assim, e a citação pelo corpo vem do corpo, ele não é não destituído de graça, ainda que mal vestido. Então, assim, que imagem linda e bela que a construção da linguagem literária nos permite ter. Então, era esse olhar que eu queria que vocês tivessem, né? Essa sacada e conseguir perceber isso para poder levar para o aluno. No 7º parágrafo, no outro texto, a gente tem: Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam, no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Então, mais uma vez, vem aqui, né, o encantamento desse momento da adolescência, desse amadurecimento da personagem e o despertar da paixão. Na verdade, assim, os olhos, né, uma outra característica nossa aí do nosso corpo, e onde eles estavam no momento em que o outro personagem, o Borges, o decompôs. Então, assim, grita com ele, irrita ou chama atenção, falando que ele estava totalmente aéreo, né? Ele olhava para os braços de Dona Severina. Então, ao longo da leitura, a gente vai perceber como, por exemplo, um braço nu, na época em que o texto foi escrito, na época, né, em que o conto ali foi escrito, o que ele causa, o que ele provoca, o quão isso não era comum. Então, assim, essas discussões, trazendo agora para o nosso momento, para a nossa contemporaneidade, fazer com que o aluno perceba: será que, por exemplo, olhar para um braço nu de uma senhora ou de uma mulher mais madura, quando se é adolescente, quando se começa a despertar para a paixão, hoje teria sim esses mesmos efeitos do que antes? Mas mais do que isso, porque a situação de aprendizagem toda ela vai levar esse questionamento, mas depois ela acaba, na verdade, ficando um pouquinho mais forte num aspecto ali de bullying e de violência pelas redes sociais. Eu queria muito pedir para vocês, professores, que não perdessem, né, o olhar para esse lindo texto literário que está aí, certo? Então eu deixo alguns pontinhos de atenção aqui embaixo, que o texto literário ele nunca pode ser tratado como pretexto. Então, muitas vezes esse texto ele é apresentado nos nossos materiais, mas pela impossibilidade, né, de ele estar ali na sua íntegra, os professores acabam trabalhando só o trechinho que apareceu. E é isso que a gente está pedindo. Não façam isso. Escolham, tenham um olhar atento para escolher um dos textos ali sugeridos e trabalhá-los na sua totalidade, na íntegra com os alunos.
Então, assim, muito mais vale a leitura de um texto inteirinho, saborear, ter a chance, a oportunidade, né, dessa reflexão com o aluno, do que completar exercícios que são propostos em cima, né, ou a partir de trechos retirados do texto como um todo. O texto literário, então, ele não pode ser pretexto simplesmente para respostas de exercícios que um caderno propõe. Que vocês, então, saibam usá-lo de uma maneira a fazer com que o aluno ele vá percebendo a construção da linguagem literária, para que ele vá saboreando, para que a gente perceba, então, o que está acontecendo, imagine a situação pela construção da língua, pela maneira como a língua está sendo usada. Então, eu caracterizei aí, na verdade, essas palavras ou esse trechinho em azul, fui eu que marquei para ver assim como que é o significado, né, desse olhar para os braços nu de uma senhora quando eles estão sentados à mesa, ou do como isso caracteriza então todo o sentimento da personagem vivida naquele momento. Isto, gente, é trabalhar a singularidade da construção. Isso que significa olhar para aquilo que é de mais específico, de mais singular em cada texto literário. Então fica aqui o pedido, mais uma vez, para que vocês tenham esse olhar em sala de aula, tá? E que não usem os textos que ali são citados simplesmente como propostas de respostas, de exercícios, né? Que aparecem nas situações de aprendizagem. Então, toda a situação de aprendizagem, toda a sequência de atividades, todo o material está ali para impulsionar, né? Ele serve como um estímulo, eu vou falar numa linguagem aqui bem simples, como um pontapé inicial para que as coisas aconteçam na sala de aula. Mas usem e abusem do texto literário na íntegra. Continuando, nesse slide aqui eu trago como exemplo duas habilidades, então, previstas lá na matriz de habilidades essenciais e que elas aparecem aí nos materiais. Então, eu vou começar pela de baixo, né, que é uma habilidade dos anos finais, que é a EF, Ensino Fundamental, prevista para acontecer entre o 6º e o 9º ano, tá? De língua portuguesa, e é a habilidade número 46. Então, ela tem na sua escrita, na verdade, descrição o seguinte: participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, quando isso é posto, né, isso na verdade, ali aparece no currículo e está ali como habilidade essencial, é que a gente precisa trabalhar e olhar para essas obras literárias, para esse trabalho de leitura, né, como algo que vai então formar o nosso leitor. E de que maneira isso acontece, né? Quando a gente proporciona essas práticas de compartilhamento, eu compartilho leitura e eu recebo, né? Então há um compartilhamento da recepção dessas obras e de quanto isso interage ali por meio de comentários, e esses comentários eu vou também estimulando e aprendendo a desenvolver capacidades na sua ordem estética e afetiva. Afetiva no entender de o quão isso afeta, né? E eu me posiciono em relação àquilo que eu leio, certo? No ensino médio, nesse primeiro volume aí do currículo em ação, a gente tem então a habilidade prevista tanto da primeira como que acontece, né, que ela na verdade aí ela perpassa da primeira à terceira série. Ela é uma habilidade específica de língua portuguesa, tá? E é a número 52. E lá está escrito o seguinte: analisar obras significativas das literaturas brasileiras e das literaturas brasileira e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena e a africana e a latino-americana. Por quê? Porque estas
na verdade, literaturas, essa mescla, né? Ela compõe muito a identidade nossa, do Brasil, como povo latino-americano. Não dá para a gente também desconsiderar os povos que existem, né? E as nossas origens, com base em ferramentas da crítica literária. O que são essas ferramentas da crítica literária? Então aí eu vou verificar os aspectos discursivos, um pouquinho do exemplo, né, que eu citei lá atrás, quando eu trouxe os trechos do conto Uns Braços, pensando um pouquinho, né, na estrutura de composição das obras. Então, como é quando eu leio um poema, como é quando eu leio um conto, como é quando eu leio um romance, e de alguns critérios relacionados às matrizes culturais, considerando o contexto de produção. Então, quando eu considero essas literaturas, né, eu tenho que considerar o contexto de produção, eu tenho que considerar as matrizes culturais. Quando eu levo um texto, por exemplo, que vai abordar a cultura indígena, um texto que é considerado hoje em dia literatura indígena, ou feito por um autor escrito, né, produzido por um autor indígena. Esse contexto de produção ele vai abarcar então diferentes visões de mundo, ele vai possibilitar diálogos com outros textos, ele vai possibilitar inserções em movimentos estéticos e culturais, e o modo como, por exemplo, isto que é apresentado por meio da literatura dialoga com o nosso presente, dialoga com o meu eu aqui, né, como cidadão deste momento em que eu estou, do momento em que eu faço a leitura. Então, assim, isso é de um valor tremendo. Eu, assim, sou, na verdade, apaixonada por isso. Eu acho que ele tá muito bem escrito e é, assim, fundamental que nós, né, professores de língua portuguesa, olhemos para isso e conseguimos, na verdade, né, que consigamos levar essa paixão para os nossos alunos. Então, quando a gente lê também para eles, eu tenho certeza que muito daquilo que a gente gosta, a gente consegue passar no sentido de afetá-los. Agora eu queria só que vocês entendessem um pouquinho como que essas habilidades elas são construídas. Então, quando a gente enxerga essa habilidade lá no organizador curricular, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente, assim, já foi falado em outras vezes, mas vale a pena mencionar aqui novamente, como é que eu entendo, então, eu chamei ali de dissecando a habilidade, né? Em vermelho eu coloquei que é um verbo, então ela sempre começa mostrando um pouquinho deste movimento, desse desenvolvimento, vamos dizer assim, cognitivo, que é o que a gente quer fazer, quer desenvolver, né? Então, eu quero que o aluno participe, eu quero que o aluno analise, né? Então, este verbo é importante. Então, vocês já sabem agora, né, que as habilidades, elas se iniciam por um verbo. Agora, fazer e desenvolver o quê? Então, quando eu quero que ele analise, ele vai analisar o quê? Eu tenho aí o complemento para esse verbo. Quando eu quero que ele participe, ele vai participar do quê? Então, o complemento desse verbo é muito importante também na construção da habilidade, na escrita da habilidade. Eu quero que ele analise obras da literatura brasileira, obras, né, de uma literatura indígena, de uma literatura de outros países, principalmente a portuguesa, obras da literatura africana, nesse caso, tá? Então, toda vez o verbo ele vem acompanhado de um complemento, e esse complemento normalmente é o que nós estávamos acostumados a colocar lá como conteúdo. Então, assim, é aquilo que eu vou usar, é o instrumento que eu tenho, é o conteúdo, tá? Não preciso jogar esse nome fora, mas entender como que ele está situado agora no currículo, tá? Para que eu consiga desenvolver a capacidade de análise. Então, é um pouquinho por aí que a gente tem que fazer a leitura da habilidade. Agora, eu analiso obras, por exemplo, da literatura, mas eu analiso para quê, né? Ou de que forma? Ou como que isso acontece?
com que olhar que eu vou analisar? Então, aí eu tenho o que na habilidade, na escrita da habilidade, uma contextualização, o que nós podemos chamar de expressão modalizadora. Então, que são os nossos modalizadores. Eu vou analisar essas obras, mas eu vou analisar com base em alguns critérios. Quais são esses critérios? Então, assim, como é que eu vou direcionar o meu olhar para a análise dessa obra literária? Então, assim, o que eu coloquei ali um pouquinho em verde é o que eu estou chamando aqui de expressão modalizadora. Então, tudo isso faz parte da construção escrita de uma habilidade. Eu queria muito que vocês olhassem para isso em todas as habilidades. Aqui eu estou trazendo como exemplo estas que são habilidades dentro de um campo artístico literário, porque o meu objetivo aqui é falar do trabalho com a leitura literária, tá? E a gente ter o olhar para perceber como é que isso, então, aparece nos nossos materiais. Mas qualquer outra habilidade, ela vai trazer esses 3 aspectos. Então, eu sempre tenho um verbo, complemento do verbo, uma expressão modalizadora que, na verdade, me direciona, encaminha o meu olhar, é como eu devo ler ali a habilidade em si, tá? Então, a mesma coisa na habilidade ali de baixo, né? Voltada para os anos finais. Então, eu tenho ali o verbo, eu quero que o aluno participe, é isso que eu quero desenvolver, que ele seja capaz de falar, que ele seja capaz de trazer ideias, que ele consiga se colocar ali numa roda de conversa, né? Mas ele vai participar do quê? Então, assim, essa participação envolve práticas de compartilhamento. Quando eu falo em práticas de compartilhamento de leitura e de recepção de obras literárias, eu estou ajudando a desenvolver no meu aluno um comportamento leitor. Todo mundo que lê gosta de comentar aquilo que leu, ou de divulgar, ou de mencionar, ou de compartilhar impressões a respeito das leituras que fazem. Aqui eu estou enfatizando leitura, mas de qualquer outra manifestação artística, quando a gente vai para um show ou quando a gente assiste a um filme, nós compartilhamos impressões, tá? E de que maneira, qual que é o contexto, então, ou qual que seria a expressão modalizadora nessa habilidade aqui posta dos anos finais? Então, os comentários, eles tendem a ser, ou precisam ser, ou ir na direção da estética, do quão isso me afeta esteticamente. E eticamente também, né? Na verdade, aqui não tem a palavrinha ética, mas isso é pensado, tá? Em algum momento, em alguma outra habilidade, isso vai aparecer. Então, essa condução é o professor que faz, é o professor, na verdade, que leva, o próprio nome diz, né, que conduz. Senão os alunos acabam falando ali qualquer coisa e a gente perde a chance, a oportunidade de ir direcionando e de ir formando um determinado olhar estético, ético, né, afetivo para esses comentários. Senão os comentários ficam muito simples, né? E ficam vazios, às vezes, de significados. Então, tudo isso está posto dentro da habilidade. Então, é o nosso olhar. Nós também temos que desenvolver, né, essa nossa capacidade de ler e entender o que uma habilidade está pedindo. Bom, chegamos aqui neste último slide, onde eu trago a habilidade do ensino médio, a específica de língua portuguesa número 52, que foi comentada no slide anterior, dentro do organizador curricular. Então, o organizador curricular, né, da área de linguagens tem ali um momento em que as habilidades de língua portuguesa elas estão específicas, elas têm ali um momento só delas, vamos dizer assim, tá? E como que ela tá nesse organizador.
Então, a gente continua tendo ali o campo, né, de atuação, a gente está aqui falando do campo artístico-literário, a habilidade ali, ela está exatamente deste jeito, da maneira como foi mencionado há pouquinho tempo atrás. E eu trouxe só para a gente poder entender como que essa última coluna aí, que corresponde ao objeto de conhecimento, ela vem exposta, né? Como que isso aparece. Eu não sei se está claro para vocês, eu pintei algumas coisinhas de roxo, mas eu leio aqui, tá? O objeto de conhecimento, então, que era aquilo que a gente tem que entender, que objeto de conhecimento ele não é só conteúdo, ele também pode ser conteúdo, tá? Mas ele expressa procedimentos, ele expressa, na verdade, processos, tá? E além dos conteúdos, que é o que a gente quer trabalhar. Então, quando a gente tem ali contexto de produção, circulação e recepção de textos, então, por exemplo, numa habilidade posta como essa, onde eu vou trabalhar com o desenvolvimento da análise de obras literárias, eu preciso levar em conta o contexto de produção. Então, o contexto de produção é algo a ser trabalhado. Aparece ali modalização, efeitos de sentido, apreciação. Então, olha quanta coisa está envolvida na análise de uma obra literária. E aí ele vai dizer o que significa essa apreciação, né? Ele vai falar em réplica. Então, quando nós temos oportunidade de debater, de olhar, de analisar uma obra, de conversar sobre essa obra, eu tenho posicionamentos. E quando eu me coloco, eu tenho a réplica, né, para esse posicionamento frente aos temas que, dependendo a obra literária, ela suscita. Não só em relação aos temas, mas também em relação à língua propriamente dita, né, ao estilo do autor, a maneira como aquilo foi construído. E aí vem, então, as marcas linguísticas que vão expressar o posicionamento da denunciação, tá? Mas também, lá embaixo, por último, como que esses recursos linguísticos eles são expressivos para a construção em si da linguagem literária. Então, assim, o uso que eu tenho de alguns adjetivos, a maneira como, por exemplo, um autor ele constrói um determinado enunciado, dependendo da obra, a gente tem muita marca ali, o uso de determinadas variedades linguísticas. Então, isso tudo cabe dentro da análise de uma obra literária. Então, veja que os conteúdos ou os procedimentos, as nossas atitudes frente a uma análise, elas são várias. O que eu escolho? Nem sempre dá para a gente fazer tudo ou trabalhar com todos eles, dependendo, né, da nossa turma, dependendo aí do grau de maturidade do nosso aluno, ou aqui ele é do ensino médio, mas a gente tem muita diferença entre um aluno da primeira e da terceira série do ensino médio. Então, às vezes, eu estou no trabalho com uma determinada obra literária e eu tenho como foco do meu objeto de conhecimento uma ênfase maior, né, vamos dizer assim, para trabalhar o contexto de produção. Em outros momentos eu quero trabalhar muito mais a apreciação e a réplica, né, ou trabalhar com essas atitudes ou com isso dentro da sala de aula. Então, assim, são possibilidades várias. O objetivo ele só é de apresentar como que esse objeto de conhecimento ele aparece, então, no organizador curricular, e que o objeto de conhecimento ele é muito mais do que conteúdo, tá? Para aos poucos nós irmos nos acostumando, então, a esses termos, a essas nomenclaturas e não achar que o que eu registro lá é o conteúdo. Eu vou estudar o quê? Eu vou estudar, então, o conto, Uns Braços, Machado de Assis, e acabou, eu coloquei lá qual foi o conteúdo da aula dado. Não, um conto, Uns Braços de Machado de Assis, ele foi um instrumento, ele foi um texto literário a partir do qual eu desenvolvi N outras coisas, eu trabalhei N outras coisas. O meu objetivo era trabalhar com determinadas atitudes e procedimentos, né, ali com a minha turma, que vai muito além de só entregar um texto e fazer desse texto um pretexto para que ele responda perguntas no seu caderno.
Então, é isso em termos de slides, né? Em termos assim do nosso olhar aqui em relação ao trabalho com a leitura literária que a gente pede que vocês tenham na escola. Bom, gente, encerramos assim aqui essa nossa TPC, tá? De número 36. Lembrando vocês da importância de assinar a lista de presença, de deixar comentários, tá? Logo abaixo, ou de mandar os comentários ali também pela lista, né? De fazer sugestões. E isso é muito importante para nós do Núcleo Pedagógico, para a gente conseguir interagir com vocês. Então, assim, sintam-se como construtores desse processo nosso de formação e contribuam, tá? Eu agradeço bastante todo o trabalho de vocês e aproveito aqui, então, esses minutinhos finais para agradecer muito a PCNP Alzira, a minha companheira de trabalho, tá? A toda a equipe das escolas, a vocês, professores, né, especialmente de língua portuguesa, porque comunico aqui que é uma das minhas últimas gravações, tá? Então, a minha aposentadoria, na verdade, chegou em momentos, né, que sempre eles são bem-vindos. E eu espero ter contribuído com todos vocês e fica aqui já, desde já, uma saudade imensa. Bom trabalho a todos.